Meninos, tudo bom? Vamos para mais uma aula e hoje nós temos a aula de redação. Na nossa aula de redação, nós vamos trabalhar o gênero textual, história em quadrinhos, certo? Nós já ouvimos algumas histórias em quadrinhos e nós vamos conhecer como que essa história é formada. Qual é a formação dessa história? Quais são as características? Vamos lá um pouquinho? Observe o que eu trouxe no quadro para vocês. Então, o que é que nós podemos verificar aí nessa história em quadrinho? O que é uma história em quadrinho? Vocês têm alguma história em quadrinho favorita? Olha só, o gênero ele traz a característica o seguinte. Primeiro, nós temos uma história em quadrinho, nós vamos ter o quadro ou vinheta. O que é isso? É exatamente o quadrinho que forma a história. Não é? Eu posso ter história em quadrinho nesse formato. Aqui eu vou ter os meus personagens, vou ter o meu balão de fala, vou ter os balões de fala, né? Aí aqui é chamado de quadro ou quadrinho mesmo, dado ao nome à história, que é história em quadrinho. O que é que eu vou compor aqui nesse quadrinho? Então, nós vamos ter aí nesse espaço no qual acontece uma ou mais ações, não é? Nós vamos ter o quê? Balões de fala. Ó, esse aqui é o meu balão de fala. Tá vendo o formato dele como que é? É um balão de fala. Esse outro balão, Pro tá tentando aproximar a realidade. Esse outro balão é um balão de pensamento, tipo uma nuvem. Quando vocês observarem uma história em quadrinho que seguindo assim acima do personagem, tem tipo uma nuvem, porque é um balão de pensamento. Esse balão aqui é um balão de grito, que nós também chamamos ele de balão de voz alta. Ele tem esses riscos mais finos. Aí eu tenho aqui um balão de voz baixa, um balão de cochicho. Ele é todo pontilhadinho, certo? Eu tenho esse outro que tem uma lanterna, que é a ideia. Quando dá aquela luzinha, ó, ideia. E aí nós vamos ter o quê? Os sinais de pontuação, né? Eu vou usar o ponto de exclamação, eu vou usar o ponto de interrogação, vou utilizar as reticências, tudo isso a gente ainda vai falar mais um pouquinho à frente, certo? Então, quero compor minha história em quadrinhos. Eu vou precisar do quadro ou vinheta, que é chamado de quadrinho, e vou precisar dos balões. Vou utilizar quais? O de fala, o de pensamento. O que é que vai ter também na minha história em quadrinho, além dos balões, são os diálogos, né? Porque além dos balões eu tenho os diálogos. Cada balão aqui ele vai estar representando um diálogo, não é isso? Também vou utilizar o que? As onomatopeias. Lembra que a gente falou que assim como os balões, as onomatopeias elas indicam, né, a fala, o som da fala. Só que é uma representação de um som de ambiente. O balão indica o som da fala e a onomatopeia indica a representação do som do ambiente, não é? Por exemplo, uma onomatopeia, miau. Ó, né? O som do ambiente, de um gatinho, por exemplo. Então, eu tenho o quê? No meu quadrinho, né? Na minha história em quadrinho, eu tenho o quadrinho, eu tenho os balões, eu tenho os diálogos e eu tenho as onomatopeias, não é mesmo? E além dos diálogos, das onomatopeias, dos balões, eu vou precisar também dos personagens, não é? Para montar a minha história em quadrinhos, certo? Combinado? Então, hoje a gente trouxe um pouquinho sobre história em quadrinho. Nós temos uma história em quadrinho lá no livro de vocês,
nós já trabalhamos lá em língua portuguesa, que fala meu amigo bicho. Lá na página 50, a gente tem uma história em quadrinho. Vocês podem observar, ó, que na história em quadrinho da página 50 eu tenho o quadrinho, a vinheta, também chamado de quadro. Eu vou ter os balões, tá vendo? Ó, balão de fala, balão de grito, balão de interrogação, quando ele está com dúvida. Outro balão de fala. Então, tenho aqui os balões. Tenho onomatopeias também, ó. Piu-piu, rish, são onomatopeias, né? Ó, os personagens para compor a história. E aí, eu formei a história em quadrinho. Vocês podem observar que tem toda a organização dessa história, tá bom? Então, em redação, nós vamos trabalhar agora história em quadrinhos. E para fazermos nossa história, nós precisamos, né, conhecer um pouquinho sobre história em quadrinhos. Mas aí o que é que eu quero, o objetivo? Eu quero que vocês pesquisem, ó, balões para formar uma história. Qual é o objetivo de cada balão? Eu trouxe alguns aqui para vocês. Tá bom? Beijo e até a próxima.